ideais de paz, de amor e de luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz a divina alegria pura e santa. Nessa castanha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor e luz das esperanças espargindo sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Nessa castanha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor e luz das esperanças espargindo sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso grupo de estudos Francisco Cândido Xavier, ainda, né, com palestras online, mas por pouco tempo. Estamos já aí com as datas, né, para início da palestra, então, a partir do dia 4 de janeiro, estaremos de forma presencial, tá bom? Terça-feira, 4 de janeiro, lá na casa. O número de pessoas será bem limitado, então quem quiser ir já pode se preparar, né? Mandar aí um recadinho dizendo que gostaria, tá? Quando der o número de pessoas, nós vamos aí bloquear a entrada, tá certo? Tomando cuidado com todos aqueles, né, que a gente já sabe, álcool gel, distanciamento e tudo mais. Bom, gente, já fui falando, né, e nem falei que todos vocês sejam muito bem-vindos, né, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja mais uma vez entre nós,
nessa palestra de hoje, que vai ser muito boa, tenho certeza. Então, antes de chamar a Beth, que vai fazer a nossa palestra hoje, eu vou dar os recadinhos, né? Então, o recadinho, que amanhã é quarta-feira, e é o último dia do nosso bazar esse ano. Depois nós entraremos num recesso, provavelmente só abriremos no final de janeiro ou começo de fevereiro. Então, quem quiser ir até o bazar amanhã, nós estaremos lá das 13 até as 16h30, com a venda, né, de roupas, calçados, produtos novos, seminovos e usados. E aí tem os livros também, tá? Então, nós continuaremos com a venda do livro pela rede social. Se alguém quiser algum livro, eu gostaria de saber se lá na casa tem determinado livro. Aí é só mandar um recadinho nesse WhatsApp, 972144240, que a gente verifica e dá um retorno para vocês, tá bom? Então, recebendo alimentos amanhã também, tá? Nesse horário. E quem quiser fazer depois, continuar fazendo a doação de alimentos, nós teremos também uma forma de receber essas doações, é só nos mandar um recadinho pelo WhatsApp. O nosso curso está de férias, né? Voltaremos dia 3 de fevereiro no online e dia 10 de fevereiro no presencial, o estudo do Livro dos Espíritos. Quem quiser participar desse estudo, que ainda não participa e gostaria de participar, é só enviar também uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Nós enviaremos o link para inscrição. O mesmo número também é para quem quer inscrever as crianças, tá? Para a evangelização infantil. Não sabemos ainda exatamente o dia que vai começar a evangelização infantil, por conta, né, do coronavírus, mas quem quiser já se inscrever, quando estiver bem seguro, estiver bem tranquilo, a gente vai iniciar e nós avisaremos vocês. Então, quem tiver interesse, manda um recadinho, faz a inscrição, e aí é só aguardar que a gente vai passando as informações, tá bom? Nessa sexta-feira tem vibração de amor presencial e também online. Então, nós juntamos os dois, e quem quiser participar do online, mesmo número de WhatsApp, quem ainda não está no grupo, é só mandar mensagem. Quem está no grupo vai receber o link do online, e quem quiser participar do presencial, é só ir lá na casa antes, né, das 20 horas, para participar do presencial, certo? No próximo domingo, quem fará a palestra para nós é a Monique, tá? Monique Edson, então, depois eu falo no final novamente. Vamos fazer a nossa prece inicial e no final eu passo outros recadinhos. Então, vamos fechar os nossos olhos, aproveitar este momento, respirando profundamente, nos ligando ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pelo dia de hoje, por estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos bem, com saúde, podendo ouvir a palestra de hoje. Que a nossa mente, o nosso coração estejam abertos para tudo aquilo que for nos trazido pela Beth, que com certeza preparou essa palestra com muito amor, com muito carinho, e que vai trazer para a gente hoje. Então, que todos possam estar atentos, prestando bastante atenção, porque este é um recadinho que vem do mais alto para todos nós. Então, agradecemos ao nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então,
Beth, seja muito bem-vinda, Beth, mais uma vez. Vou deixar você aí sozinha para iniciar a palestra, tá bom? Fica com Deus. Boa noite, amigos. É uma alegria estar aqui. Agradeço imensamente ao convite. Então, o tema de hoje é parábola do credor incompassivo, aquele que não tem compaixão. Então, parábola é uma palavra que vem do grego parole, que significa colocar ao lado e comparar. Então, Jesus fazia comparações da vida comum. Ele falava da pesca, da rede, da colheita, da semeadura, das festas de casamento, do pastoreio. Quer dizer, eram costumes do dia a dia do povo, para que o povo pudesse compreender as alegorias que encerram o ensinamento moral. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 627, os Espíritos nos ensinam que Jesus foi um profundo conhecedor dos costumes da sua época, das leis da sua época, e ele usou esses elementos do dia a dia do povo, né, naquele contexto. Ao longo aqui da nossa fala, nós vamos citar alguns autores de um livro chamado Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. Então, são vários autores que colocaram lá os seus artigos. Então, Andrei Moreira diz que Jesus foi um referencial atemporal para a humanidade, né? Então, o seu ensino foi universal. As parábolas são mensagens figuradas, simbólicas, que sobrevivem ao tempo. Temi Simeonato, são todos autores desse livro, escreve, protegida pela linguagem velada, as parábolas puderam atravessar os séculos, escapando das deturpações, e assim chegar aos tempos atuais, quando, com os esclarecimentos já trazidos pelo Consolador prometido, pudessem elas serem interpretadas em espírito e verdade, dentro da pureza que Jesus as criou. Então, as parábolas encerram uma linguagem simbólica, uma linguagem velada, escondida. Por isso que os discípulos perguntaram, perguntaram a Jesus, por que ele falava em parábolas? E o mestre respondeu-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado, pois aos que têm, dar-se-lhes-á e terão em abundância, mas aos que não têm, até o que têm, ser-lhes-á tirado. Então, Jesus, em vários trechos, né, lá do Novo Testamento, fala, aos que vendo, não veem, há aqueles que ouvindo, não ouvem e não entendem. E essa profecia já foi feita, olha, lá no Velho Testamento, pelo Isaías, que, né, séculos antes de Jesus, escreveu, certamente ouvireis, e de nenhum modo entendereis, porque o coração deste povo se faz pesado, e seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos para não suceder que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e se convertam e eu os cure. Então, foi necessário uma evolução intelecto-moral, unindo inteligência e sentimento, cérebro e coração, para que entendêssemos melhor os ensinamentos das parábolas. O Roberto Lota também escreve, pelo uso simbólico das palavras, o símbolo e a metáfora conferem, olha que bonito, poeticidade à linguagem, algo assim poético, né? Fazendo com que suas informações não sejam captadas apenas pelo cérebro, mas também pelo sentimento. E a gente também lê lá na Revista Espírita de maio de 1858 que
São Luís falava em parábolas. São Luís foi rei de França. Em 1226, ele tinha 12 anos e ele foi coroado Luís IX. Ele foi chamado o Bom Rei Luís, porque ele foi um soberano imparcial, piedoso, altruísta. Os seus súditos o admiravam. Tanto que, poucos anos depois da sua morte, ele foi canonizado pela Igreja Católica. Isso foi em 1297. E no século XIX, São Luís foi o guia espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec. E ele trouxe mensagens que estão lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita. Se a gente lê os 12 volumes da Revista Espírita, que foram publicados de 1858 a 1869, olha quanto tempo, né? A gente percebe a importância da atuação de São Luís na condução da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E a Revista Espírita, a gente lê, estuda, foi um grande laboratório que permitiu o surgimento das obras básicas da doutrina espírita. Então, olha a importância de São Luís como guia espiritual lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, nessa revista espírita, Allan Kardec pergunta a São Luís por que ele fala em parábolas. E São Luís responde: o ser humano ama o mistério. E aí, isso tudo fica mais facilmente gravado na memória. E nós estamos no século XIX, né? É um século, assim, ainda de muito materialismo, muita racionalidade. E Allan Kardec pergunta para São Luís: não parece que atualmente, ou seja, lá no século XIX, né, a instrução nos deva ser dada de maneira mais direta, sem que precisemos recorrer à alegoria? E o que responde São Luís? A moral precisa ser disfarçada sob a atração do prazer. E a gente vê que desde criança a gente adora, né, as historinhas infantis, os contos de fadas, fábulas. Vinícius foi um grande escritor, pseudônimo de Pedro de Camargo, escreveu O Mestre na Educação. Diz Vinícius, o que fez Jesus? Ele começou reunindo algumas pessoas simples, né, das camadas mais humildes, e ministrou-lhes ensinamentos por meio de parábolas singelas, numa linguagem popular, e tudo isso consolidado com seus exemplos, né? Com a vivência de Jesus. Então, Jesus uniu teoria e prática. Então, a parábola é como assim um precioso frasco de perfume, que, apesar de ser contada em palavras singelas, né, palavras do cotidiano, encerram profundos ensinamentos morais. E naquela época era raro quem soubesse ler, escrever. A função de leitura e escrita era dos escribas. Então, a parábola era essas histórias que encantavam o povo, prendiam a atenção. E com isso era mais fácil lembrar a ideia central, a essência do ensinamento. E também ficava mais fácil guardar na memória, tanto que elas foram transmitidas de geração em geração, oralmente. José Passini, todos esses são autores do livro As Parábolas de Jesus, sob a luz da doutrina espírita. O José Passini diz que Jesus foi um educador de almas, e Jesus não é uma personalidade a ser adorada, é uma verdade a ser vivida. Então, ele é o nosso modelo, nosso guia para que o sigamos. E Jesus, diz Passini, foi simples, foi minucioso naquilo que ele ensinou verbalmente, porque Jesus não escreveu nada, né? Mas foi farto na exemplificação.
Então, a mensagem de Jesus, apesar de ser simples, não era superficial. Era uma mensagem profunda, mas sem ser erudita, com aquelas palavras rebuscadas. E isso trouxe essa concepção libertadora de que a parábola é um convite para que despertemos em nós o reino de Deus, que ainda está aqui, né, no estado dormente. Então, por isso, Jesus não agradou, né, os que exerciam o poder religioso na sua época, os fariseus, os saduceus, porque eles queriam conservar a religião como algo assim mágico, místico, complexo, cheio de rituais, né? Então, algo que só seria acessível aos doutores da lei, considerados pessoas especiais, entre aspas, né? Considerados por eles próprios, né? Mas o que fez Jesus? Deu carta de alforria à humanidade, ou seja, não precisamos de intermediários para entrar em ligação direta com Deus. Não. E tem mais, né? Para os religiosos, o que era o templo? Era a casa de Deus. Então, a casa de Deus era a sinagoga. Mas Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Então, a casa do Pai não é aquele templo de pedra, é todo o universo. Então, a gente pode fazer essa ligação direta com Deus em qualquer lugar. Por isso que Jesus foi crucificado, né? Por contrapor-se a esse poderio sacerdotal, que era uma verdadeira ditadura religiosa. Bom, a parábola do credor incompassivo, quer dizer, aquele que não tem compaixão, também é chamada de parábola do servo ingrato, do servo impiedoso, do servo mau. A gente acha, né, várias traduções. O foco dessa parábola, do ensinamento dessa parábola, é o perdão. E lá em Mateus, no capítulo 18, versículos 21 a 35, a gente lê que Jesus aproximou-se, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes 7? Até 7 vezes, né? 7 vezes? E Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Também, a gente às vezes lê em algumas citações 70 vezes 7, em outros locais 70 vezes 7 vezes. E é muito interessante essa expressão, de onde ela surgiu. O espírito Honório Abreu escreveu um livro muito, muito bacana, chamado As Chaves do Reino, psicografia de Wagner Gomes da Paixão. E ele explica que essa expressão 70 vezes 7 ou 70 vezes 7 vezes aparece lá no Velho Testamento, lá no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 4, no versículo 13, que conta a história de Caim e Abel, que foram os filhos de Adão e Eva. Lógico, essa história é um mito, mas conta a Gênesis, que Caim matou Abel por pura inveja, mas Caim se arrependeu. E ele disse: a minha maldade é tão grande que não posso ser perdoado. E na sequência, no Gênesis 4:15, né, a gente lê, lá no Velho Testamento, que pelo fato de Caim ter se arrependido, Deus lhe falou, lá no Velho Testamento: qualquer um que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor, que é Deus, né, um sinal em Caim, para que ninguém o ferisse, porque ele se arrependeu. Na sequência do Gênesis, lá no capítulo 4, na sequência nos versículos 23 e 24, porque 7 vezes, a gente lê, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7.
A gente lê essa frase lá no Gênesis. Ou seja, se alguém fizer algum mal a Caim, terá uma pena aumentada em 7 vezes em relação ao mal que cometeu. Lameque foi a reencarnação de Caim. Lameque já tinha evoluído, né? Um pouco mais. Então, a sua responsabilidade ficou maior. Então, quanto maior o nosso grau evolutivo, mais conhecimentos nós temos, maior é o nosso despertamento moral, consequentemente, maior a nossa responsabilidade pelos nossos atos. E Lameque, reencarnação de Caim, Caim matou Abel, né? Reincidiu no erro. Ele cometeu novamente homicídio. Mas aí a pena, né, a lei de retorno, de causa e efeito, seria mais enérgica. Então, ele seria castigado, entre aspas, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, castigado é um termo usado no Velho Testamento. Mas nós sabemos que Deus não castiga, nem premia. Ele criou suas leis. Nós estamos sujeitos a essas leis. O que plantarmos, iremos colher. Se a gente planta boas obras, a gente colhe saúde, felicidade. Se a gente planta más obras, a gente colhe doença, aflição. Bom, Lameque viveu uns 800 anos antes da vinda de Jesus. Então, como Caim, né, ele matou Abel, ele, se não tivesse se arrependido, ele teria sido punido 7 vezes. Mas Lameque já, né, tempos depois, é a reencarnação de Caim, já mais evoluído, cometeu novamente essa infração e a sua punição foi maior, não foi mais só 7 vezes, foi 70 vezes 7. E no tempo de Lameque, né, se a pena fosse 70 vezes 7, o nosso perdão, o nosso, né, também deveria ser 70 vezes 7. Então, quando Jesus reencarnou, a humanidade tinha avançado ainda mais, né? Já tinha passado 800 anos. A humanidade tinha mais conhecimentos, mais moralidade, portanto, maior ainda a responsabilidade pelos próprios atos. Por isso que Jesus fala que é preciso perdoar 70 vezes 7. Então, quanto maior o nível evolutivo, maior a responsabilidade, maior a pena, mas também maior o nosso perdão, porque nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Deus, infinitamente sábio, corrige amando. Deus usa o tempo e não a violência para educar, né? São as sucessivas reencarnações. Então, tudo isso foi um preâmbulo para a gente entender de onde vem essa expressão 70 vezes 7. Essa pergunta de Pedro, né? Quantas vezes devo perdoar a meu inimigo? Será até 7 vezes? Jesus diz, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7, é que deu origem à parábola do servo incompassível, que Jesus, então, narrou. Então, diz Jesus, por isso o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Aí trouxeram um servo que lhe devia 10.000 talentos, mas ele não tinha como pagar, uma dívida imensa. Então o rei ordenou que ele seria vendido, ele, sua mulher, seus filhos, com tudo que ele possuía, para pagar a dívida. Mas o servo caiu de joelhos e pediu, ai, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. E o rei se compadeceu dele, perdoou-lhe a dívida. Mas o que aconteceu? O servo saiu do palácio e encontrou um companheiro, um conservo, né? Todos servos entre si, né? Companheiros entre si, que lhe devia 100 denários. Então, esse servo mau, vamos dizer assim, segurou o seu companheiro pelo pescoço e disse, paga o que me deves. O companheiro se ajoelhou e implorou,
Tem paciência comigo, que te pagarei. Mas o servo incompassivo mandou prender o seu companheiro e que ele ficasse preso até que pagasse os 100 denários. Não, tudo isso foi visto pelos outros servos, né? E que eles fizeram? Indignados, eles foram contar ao rei. Então o rei chamou esse servo incompassivo. Servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive de ti? E o rei ficou muito irado e entregou-o aos verdugos, né, aos torturadores, até que pagasse tudo, aqueles 10.000 talentos. E Jesus termina a parábola dizendo: assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Então vamos à interpretação da parábola. Quem perdoa, mostra, né, o ensinamento da parábola, quem perdoa recebe a misericórdia de Deus. O que é ser misericordioso? É ter miséria, é cuidar da miséria do outro, no sentido de socorrer, de ajudar. E nós ainda somos muito imperfeitos, nós ainda cometemos muitos erros, nós precisamos muito da misericórdia divina. E nessa parábola, Jesus nos mostra que o perdão de Deus é enorme. Ele usou a simbologia de 10.000 talentos. Na época, um talento equivalia a 6.000 denários. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador comum. Vamos dizer como se fosse hoje assim uns R$ 200, só para a gente ter assim alguma comparação. Então, o servo mau devia 10.000 talentos a 6.000 denários do talento, ele devia 12 bilhões de denários para o rei. Então, Jesus escolheu essa quantia enorme, né? 10.000 talentos convertido em denário daria 12 bilhões, né, de reais hoje. Jesus usou essa quantia enorme para impressionar os ouvintes sobre a bondade de Deus. O conservo, o companheiro, devia 100 denários. 100 denários vezes R$ 200 é como se fosse hoje 20.000 reais. E ele não foi perdoado pelo servo mau. O rei perdoou uma dívida de, como se fosse hoje, 12 bilhões de reais do seu servo. E esse mesmo servo não perdoou uma dívida de 20.000 reais de seu companheiro. E aí foram contar ao rei, e o rei, indignado, ordenou que esse servo viesse à sua presença, repreendeu-o, retirou o seu perdão e o entregou aos torturadores. E lá ele ficaria preso até pagar toda a dívida. Aí a gente pode se perguntar, será que nós também somos servos incompassivos? Que a gente, né, faz a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ou então tem gente que reza assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aos nossos ofensores. E a gente está fazendo um acordo. A gente está pedindo a Deus que nos perdoe. Mas e nós? Cumprimos a nossa parte do acordo? Nós perdoamos o nosso próximo? Jesus, no Sermão da Montanha, nos recomenda que nos reconciliemos com os adversários, com os nossos adversários, enquanto estamos a caminho com ele. Senão, nós iremos para a prisão. E de lá não sairemos até pagarmos o último ceitil. O que é isso? Pagar até o último ceitil. São os resgates futuros. Então, são as reencarnações dolorosas, doenças, problemas diversos, problemas financeiros, problemas de relacionamento. E passaremos por esses resgates até pagarmos o último ceitil, ou seja, até quitarmos os nossos débitos kármicos. Então,
a dívida quitada, então estaremos livres, né? Nós poderemos conquistar as bem-aventuranças. Então, perdoar não é só se libertar do outro, da perseguição do outro, da vingança do outro, até de obsessões, mas também é libertar-se da dor. Então, Jesus ensina nessa parábola também, olha que profundo, que não existem penas eternas, né? Essa história de fogo, né? Que fica queimando eternamente lá no inferno. Porque se fosse assim, onde estaria a justiça de Deus? Aqui na Terra, na justiça humana, quem deve 2, paga 2. Quem deve 1 milhão, paga 1 milhão. Pelo menos deveria ser assim, né? As leis dizem isso na justiça humana. Se elas são cumpridas ou não, aí é outra história, né? Mas Deus seria menos justo do que a justiça dos homens? Então, o que aconteceu com o servo mau? Ele perdeu a oportunidade de quitar a sua dívida com Deus. Ele não foi merecedor da misericórdia divina. Jesus disse: o amor cobre a multidão de pecados. E Francisco de Assis também nos ensinou: é dando que recebe, é perdoando que se é perdoado. Mas aquele que não ama, né, que é intolerante, que é incompassivo, que prejudica o próximo, então ele vai acabar passando por provas e expiações nas encarnações futuras. É a lei de causa e efeito. Por isso que Jesus recomendou perdoarmos os nossos desafetos enquanto estamos a caminho, aqui na Terra, ambos encarnados, que é o local de resgates, é onde surgem as oportunidades de reajustes. E Emmanuel, no livro Benção de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, também nos traz algumas razões para perdoar o inimigo. Primeiro, o inimigo é filho de Deus, assim como nós. Então, ele é nosso irmão, tão imperfeito como nós também ainda somos. O inimigo nos dá a oportunidade de desenvolver os valores morais, a paciência, a tolerância, a compreensão, a empatia, né? Colocarmos-nos no lugar do outro, o perdão. Então, Emmanuel fala que o adversário sulca a nossa alma, cava a nossa terra, para que produzamos bons frutos, boas obras, né? É o nosso personal trainer. Então, quando perdoamos, nós conquistamos paz, serenidade, equilíbrio interior, harmonia conosco e com os outros. E isso promove a nossa saúde em todos os aspectos, a saúde do corpo físico, a saúde mental, psicológica, os relacionamentos que aí envolvem a nossa saúde social, a nossa saúde espiritual, né? Então, toda a nossa parte energética. E quando perdoamos, nós nos libertamos dos elos de ódio, de vingança, dos resgates futuros. E mais, quando nós perdoamos, nós elevamos a nossa frequência vibratória e entramos em sintonia com os bons espíritos. Olha quanta vantagem, vale a pena a gente se esforçar para perdoar. E não nos esqueçamos da oração do Pai Nosso, né? A gente fala: Pai, perdoai as nossas ofensas, né? Assim como nós também perdoamos aos nossos ofensores. Então, não nos esqueçamos que nós também estamos sujeitos a errar. E, finalizando, eu trouxe aqui uma frase da grande poetisa Cecília Meirelles, que ela escreveu: se você errou, peça desculpas. É difícil pedir o perdão, mas quem disse que é fácil ser perdoado? Então, amigos queridos, agradeço muito a atenção de todos. Uma boa noite. Muito bom! Gostei muito mesmo. Uma parábola que a gente, na verdade, a gente sempre ouve, né? Mas cada um traz de uma forma
um pouco diferente. Você explicou desde o início para trazer o que significa, foi muito, muito bom, viu? Gostei muito. Acho que todos aqui gostaram também, viu? Obrigada, Sandra, obrigada. Imagina, Beth, Agradecemos a eles, aos autores espirituais, aos mentores amigos. sim, com certeza. Você estava aí inspirada quando montou a palestra e hoje para trazer para a gente também. Então, olha, agradecemos muito mesmo por você sempre aceitar o nosso convite. O ano que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente e de forma presencial, né? Se tudo correr bem. Desejo para você um excelente Natal, Ano Novo e muitas palestras o ano que vem. Tá bom? Obrigada, igualmente. Muito obrigada. Desejo o mesmo para todos os amigos do Francisco, do Chico Xavier, né? Isso. Nossa, tem aqui, ó, tem várias mensagens. Depois você vai lendo aí no, no chat que tem várias mensagens aí agradecendo, viu? Falando da sua palestra. Então, olha, fica com Deus, tá? E até a próxima. Obrigada, Beth. Gente, muito bom, né? Muito legal. Nós estamos encerrando essa série que nós fizemos das parábolas, né? Tem muitas outras parábolas ainda que a gente poderia trazer, mas agora, a partir da semana que vem, né, desse final de semana, a gente já vai aí nos preparando, né, para o Natal, com algumas palestras direcionadas, né, a isso para a gente. Então, agradeço a todos, né, que sempre estão conosco. Quiserem também, se vocês quiserem dar alguma sugestão de algum tema para a palestra, fiquem à vontade, viu? Como a gente sempre fala, nosso WhatsApp está aberto para vocês deixarem aí recados, mensagens, pedirem informações, tá? Podem anotar, 97214-4240. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Por esse WhatsApp, nós agendamos o atendimento fraterno. E como eu disse no início, né? Amanhã, quarta-feira, nós temos o último bazar do ano. Vai das 13 até as 16h30. Quem tiver interesse em algum livro, em algum... assim, tiver um nome, quiser saber se tem ou não na casa, nós trabalhamos com os livros seminovos, tá? Então, todos que estão lá, não, vamos dizer assim, não são totalmente novos, né? Mas todos em bom estado. Então, se alguém quiser saber se tem algum título, manda para o nosso WhatsApp também, que a gente retorna para vocês, tá? Esse mesmo número é para inscrição do estudo do Livro dos Espíritos em 2022, tanto no online como no presencial. Então, se você quiser aproveitar e estudar conosco, é só mandar uma mensagem, tá? Para o nosso WhatsApp. Nessa sexta-feira tem vibração de amor. A vibração vai ser presencial e online. Então, agradando a todos, tá? Nessa sexta-feira, quem quiser participar online, já estiver no grupo, vai receber o link. Quem não está no grupo ainda e quiser participar, manda uma mensagem no WhatsApp para a gente incluir. Também, quem quiser mandar os nomes para a vibração, é o mesmo número. Bom, já viram que o WhatsApp é um número que vocês têm que salvar aí de qualquer forma, como fala a Simone, que através deles vocês terão todas as informações. Então, nesse domingo, às 18 horas, convidamos vocês para assistir a palestra às 18 horas da Monique Etz, tá bom? Agradeço a todos, vamos fazer a nossa prece final e que a gente, nesse momento, possa, mais uma vez, nos desconectarmos aí das coisas que estão à nossa volta, fazermos com que o nosso pensamento, a nossa vontade vá direcionada ao nosso Mestre Jesus,
pedindo a Ele que esteja conosco mais uma vez, olhando por todos aqueles que nos são muito caros, que todos aqueles que passam neste momento pela nossa mente possam receber suas bênçãos. Se tiver alguém que é nosso desafeto, envolva-o também, começando já a perdoar, né? Como disse a Beth, vamos exercitando. É muito difícil pedir perdão, mas é difícil também perdoar, como ela disse. Então vamos treinando. Então coloque essa pessoa na sua mente para vibração, que ela possa receber boas energias e que todos que aqui estão conosco doem boas energias para que o plano espiritual possa levar onde quer que seja necessário, seja nos asilos, nos hospitais, nas penitenciárias, nas comunidades, famílias de repente precisando assim de coisas que para nós é tão supérfluo e para eles tão necessário. Para nós, né, para eles muito necessário e que nós não damos tanto valor. Então, que cada um que esteja neste momento precisando de uma ajuda, que ela possa chegar, seja através de uma palavra, seja através de uma mensagem, seja através de um amigo, de alguém que faça uma visita, que Jesus esteja em cada um de nós, levando adiante aquilo que Ele está todos os dias nos ensinando, nos dando oportunidade de exercer. Então, que mais uma vez enchamos o nosso coração de muito amor e doemos a todos aqueles que precisarem. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, de ouvirmos essas palavras e que elas façam morada em nossa mente, em nossas ações e nossas atitudes. Gratidão, Senhor, mais uma vez. Gratidão a todos que ficaram conosco até agora. Deus abençoe, que possamos nos ver nesse domingo mais uma vez, às 18 horas. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.